Alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre o Renascimento e Humanismo. Você pode acompanhar a nossa web aula através da plataforma do GR8. Na aula passada, nós vimos sobre os princípios do Renascimento e do Humanismo, bem como também sobre a unidade temática, os objetivos da aula. Fizemos uma introdução ao conteúdo sobre o Renascimento e o Humanismo, bem como falamos também da análise geral do poder da Igreja Católica na Idade Média, das transformações que estava chegando, que seria o quê? Que seria o Renascimento, um movimento renascentista. Falamos também sobre as suas principais características, bem como o berço do Renascimento, o país berço do Renascimento, que foi a Itália. Vimos também, na aula passada, principalmente sobre o humanismo, também sobre as suas características e, ao mesmo tempo, nós falamos sobre cada uma delas, sobre cada uma dessas características do Renascimento, bem como também os seus valores. É importante a gente analisar também que foi falado que a imprensa contribuiu muito para a difusão dessas novas ideias, que é as ideias renascentistas. Falamos também sobre o espírito científico e a produção cultural humanista. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre a arte do Renascimento, porque a arte ela teve, alunos, uma grande importância para nós, historiadores, durante esse período aí do Renascimento. E conforme vocês estão analisando e estão acompanhando comigo na aula, é importante você, como na aula passada, fazer as suas anotações. Pega o seu caderno, vai passando aí as principais informações que você acha necessário. Então, mãos à obra e vamos começar. A arte do Renascimento. A gente pode também falar como a arte renascentista. E o que a gente tem para dizer aqui? Dois grandes centros da arte renascentista foi Florença e Roma. Florença, mais precisamente no século XV, sob o mecenato dos Médicis, e Roma, no século XVI, sob o mecenato dos papas, ou seja, sobre a liderança, E quando a gente fala de Florença, a gente tem sempre que lembrar, queridos alunos, que a Florença é o berço do Renascimento e praticamente também é o ponto obrigatório da arte renascentista. Por quê? Porque quando a gente fala disso, a gente tem que analisar que os amantes da arte estavam praticamente em Florença. Se a gente pode dizer que Florença é uma cidade italiana que foi considerada o centro do humanismo europeu, com grandes artistas, e esses artistas, a gente pode dizer, e a gente pode citar alguns deles que foram importantes aqui, que foi Dante, Giotto e Leonardo da Vinci. Então Florença praticamente foi o berço do Renascimento. Partindo agora para Roma, a gente tem que analisar que é a capital da Itália. Roma, então, é a capital da Itália. E o Renascimento em Roma, ela teve uma temporada que vai desde os anos 40 do século XV
até o auge aí na primeira metade do século XVI, quando essa cidade papal era o lugar mais importante de produção artística de todo o continente europeu. Com mestres que deixou uma marca importante na cultura ocidental. Quem são esses mestres? Quem são esses artistas? Michelangelo e Rafael Sanzio. Então, esta cultura da arte do Renascimento, da arte renascentista, ela trouxe para nós o que? Essa herança cultural, ok? Então, a arte do Renascimento, nós temos aí dois grandes centros da arte renascentista, que foi Itália e Florença, né? Essas cidades são italianas, ok? Partindo agora para o próximo slide, a gente vai falar sobre essa arte renascentista, sobre principalmente a arquitetura. Essa arquitetura, gente, nós temos aí para analisar agora o principal arquiteto. Quem foi esse principal arquiteto? Foi o Brunelleschi. Ele foi o principal arquiteto da arte renascentista. Na verdade, o nome dele, alunos, era Filippo Brunelleschi. Ele foi um importante artista italiano do Renascimento, que é a matéria que nós estamos estudando agora nesse segundo bimestre. E sua arte servia, alunos, de inspiração para os maiores artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci, o Donatello, o Michelangelo, o Sandro Botticelli, dentre outros, dentre vários aí. E o que a gente pode dizer é que ele foi um dos principais arquitetos desse período da arte renascentista. A inspiração estava sempre na arquitetura clássica, no classicismo, né? Quais os tipos de edifícios aí construídos durante este período da arte renascentista dentro da arquitetura? Igrejas, palácios, bibliotecas, hospitais, arcadas e fontes. Então, essa arte renascentista, ela contribuiu muito para o desenvolvimento da arquitetura aí durante o período renascentista. Partindo agora para o próximo slide, a gente está analisando aí uma dessas artes renascentistas que eu falei para vocês agora há pouco sobre palácios. Nós temos aqui, né, a foto de um palácio que é o Palácio de Rucellai, na Florença. Esse palácio, ele está na Itália e é um exemplo típico da arquitetura renascentista. Então você pode observar agora aí no seu slide e você vai observar da arquitetura, né? Essa arquitetura renascentista presente aí neste Palácio de Rucellai, em Florença, na Itália. Depois a gente vê aí, né, mais uma arte renascentista, que é o Palácio Farnese, em Roma. Esse palácio, ele está localizado na cidade de Roma e é praticamente aí um dos monumentos mais altos aí do Renascimento, que atualmente acolhe a embaixada da França lá na Itália, né? Então esse palácio, ele está presente lá em Roma. É também um exemplo da arte renascentista no que se diz respeito à arquitetura, ok? A pintura renascentista. Quando a gente fala, né, da pintura renascentista, a gente vai falar agora dos principais artistas que colaboraram principalmente aí para que a pintura, para que a arte se desenvolvesse nesse período do Renascimento. Eu posso dizer que o Renascimento cultural, ele foi bastante importante para o desenvolvimento intelectual dos povos neste período, final do século XIV, início do século XV, indo para o século XVI. Então eu posso dizer que a pintura renascentista, ela teve um papel muito importante neste período. E quando a gente fala da pintura, a gente tem aí as principais inovações.
As principais inovações, a gente pode dizer que, primeiramente, aí, uma das características, a pintura a óleo, né? Olha só, alunos, a pintura a óleo. Essa pintura a óleo, gente, é uma técnica artística que se utiliza de tintas a óleo aplicadas com pincéis, espátulas ou outros meios sobre a tela de tecido, ou até mesmo sobre uma superfície de madeira ou outros materiais. Então, nesta pintura a óleo, o artista ele vai desenvolver as suas técnicas utilizando principalmente o que? A tinta a óleo. Acredito que você já deve ter visto alguma tela feita aí de pintura a óleo, ok? A próxima característica que a gente analisa são os temas não religiosos, né? A gente observa que nós estamos aí principalmente na Idade Moderna. A Idade Média, ela dava um valor supremo à religião, né? Ao teocentrismo que nós estudamos na aula passada. E aqui, muitas vezes nós nos perguntamos assim, professor, será que a religião ela vai ser valorizada também aqui na pintura renascentista? Vai sim, né? Então é por isso que nós vamos sempre destacar para os temas não religiosos, que são os valores do Renascimento. Aí a religiosidade ela não foi simplesmente banida do pensamento moderno. Com o advento da Renascença, com o crescimento aí do movimento renascentista, né, foi praticamente aí evitando aí determinados preconceitos, principalmente a religião. A compreensão da passagem da Idade Média para o Renascimento, ela praticamente fez com que o homem pudesse se tornar o centro aí do universo, do mundo, né? O famoso antropocentrismo que nós vimos na aula passada. Então, os temas não religiosos está ligado basicamente com essa pintura renascentista, né? E uma próxima característica dessa pintura renascentista, alunos, espero que vocês estejam compreendendo e anotando algumas informações importantes no seu caderno, é a perspectiva, né? O que seria a perspectiva? É uma técnica de representação tridimensional, ou seja, que indica 3 dimensões. Então era uma pintura relacionada à tridimensionalização da arte, que permite inclusive, alunos, a ilusão de profundidade e espessura das figuras. O seu surgimento aí se deve principalmente a novos meios utilizados, que eram os meios matemáticos desenvolvidos durante o Renascimento, como é o caso aí da obra da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos estar analisando a obra aí clássica do Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia. Acredito que todos vocês já devem ter visto um quadro da Santa Ceia, ok? Então, saindo da perspectiva, nós vamos agora falar de uma outra característica dentro da pintura renascentista, que é o esfumato. O esfumato, inclusive, nós vamos ver daqui a pouco também a pintura relacionada ao esfumato, que é uma técnica artística usada para gerar suaves tonalidades, principalmente na pele, né? E ele é aplicado em desenhos e pinturas. O que a gente tem que analisar aqui, que esfumato vem do italiano, que significa esfumare, e significa de tom baixo. Um exemplo aqui de uma pintura esfumato é a Mona Lisa de Leonardo
da Vinci, que nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente estiver analisando a obra renascentista de Leonardo da Vinci, sobre a Mona Lisa. E nós vamos estar observando o quadro dela, ok? Então, alunos, acabamos de falar sobre as principais inovações no campo da pintura renascentista. Espero que vocês tenham entendido, ok? Se você não entendeu, volte atrás um pouquinho e revisa este tema, ok? Vamos então passar para frente. Agora, vamos dar continuidade aí à pintura renascentista e nós vamos falar das características principais desta pintura renascentista. Nós temos o naturalismo, o racionalismo e praticamente o equilíbrio. Vamos falar então, inclusive na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre o naturalismo e sobre o racionalismo, ok? A primeira coisa que a gente vai falar é do naturalismo. Naturalismo, alunos, vem de natural, né? É a presença de elementos naturais como paisagem, árvores, rios, rochedos, sol, chuva, etc. Então o naturalismo está ligado à natureza. Era muito comum os artistas renascentistas utilizarem em seus quadros o quê? A presença da natureza, do naturalismo, dos elementos naturais. Outra característica da pintura renascentista é o racionalismo. O que seria esse racionalismo? A composição parece enquadrar-se num esquema geométrico, geralmente uma pirâmide ou um triângulo. Por quê? Porque da ideia de razão, né? A razão estava acima de qualquer coisa. Lembra que nós falamos do antropocentrismo, que o homem então se coloca aí praticamente acima de tudo, ele sendo o centro do universo, o centro do mundo, ele vai estar usando a razão para ele poder desenvolver as suas técnicas. Então o racionalismo ele está ligado à utilização da razão para utilizar as suas técnicas, ok? Uma outra característica que a gente tem que analisar é o equilíbrio. O que seria o equilíbrio? A distribuição equilibrada das formas dos volumes, né? Aí o que a gente entende? Que esse equilíbrio ele praticamente é uma forma que faz com que o homem tenha, na verdade, um raciocínio completo do que ele está fazendo, que de forma equilibrada ele podia desenvolver praticamente várias técnicas. Temos também a aplicação da lei da perspectiva, que é da profundidade, que nós acabamos de falar, e a presença de elementos arquitetônicos, como pontes, arcos, edifícios. Nós vamos ver muito isso dentro do contexto da pintura renascentista. Se você analisar esse quadro do Rafael Sanzio, é uma Madonna no Prado, uma tela de 1505. Madonna significa senhora, né? Então é uma senhora com duas crianças num campo. Então a gente vê a presença muito forte do naturalismo dentro desta tela do Rafael Sanzio, ok? Espero que vocês tenham compreendido as características da pintura dentro da pintura renascentista, ok? Vamos passar para frente então, queridos alunos. Bora lá. Acompanhem comigo. Agora, vamos falar dos principais artistas do Renascimento. Esses principais artistas do Renascimento são aqueles mestres da pintura e da escultura. Inclusive, nós vamos falar sobre cada um deles. Agora eu vou falar para vocês primeiro o nome do artista do Renascimento e depois qual foi a sua obra que ele desenvolveu durante o período aí do Renascimento. O primeiro que nós vamos estar analisando é Van Eyck. Ele desenvolveu aí a sua obra, o casal Almofine
e a Virgem e o Chanceler Rollin, que daqui a pouco nós vamos estar analisando a pintura desta obra, certo? O próximo, que é muito famoso, é o Leonardo da Vinci. Quais são as obras que o Leonardo da Vinci fez? Temos aí a Última Ceia, que é muito famoso o quadro, a Virgem com o Menino e Santa Ana, outro importante que é a Virgem dos Rochedos e a Mona Lisa, que é uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci, ok? Daqui a pouco nós vamos analisar cada obra desses artistas, ok? O próximo para a gente estar analisando é o Sandro Botticelli. Quais as obras que ele fez? Foi o Nascimento de Vênus e Primavera, ok? Também nós vamos analisar a obra dele daqui a pouco. O Rafael Sanzio, ele fez aí importantes obras também dentro da pintura, da arte do Renascimento, que foi o Casamento da Virgem e a Escola de Atenas. Também muito importante, que a gente vai estar analisando daqui a pouco cada obra. E por último, o Miguel Ângelo Buonarroti, que é o mais conhecido como Michelangelo, certo? O que ele fez? Quais foram as suas obras? Quais foram as obras importantes que ele desenvolveu? Foi o teto da Capela Sistina, né? O teto da Capela Sistina, Moisés, que é uma escultura, Davi, que é também uma escultura, e Pietà, que também é uma escultura, que nós vamos estar analisando todas essas obras a partir de agora. Vamos lá? Bora comigo então. Espero que vocês estejam compreendendo a nossa aula de hoje, que estamos falando sobre a arte do Renascimento, um movimento cultural muito importante que aconteceu na Europa no final do século XIV, início do século XV, ok? Bora lá então. Vamos analisar aqui primeiro essa obra muito importante que é a Mona Lisa, que aqui o nosso slide ele sugere aqui o seguinte, curiosidade, arte renascentista, né? A técnica do esfumato, que eu expliquei para vocês anteriormente, lembra que eu falei para vocês? Então, essa técnica do esfumato, ela foi utilizada por Leonardo da Vinci. Qual era a característica dessa técnica do esfumato? Era justamente o que? Suaviza os contornos na transição da cor escura para a cor clara. Analise comigo o rosto da Mona Lisa para vocês analisarem. São os tons que Leonardo da Vinci praticamente fez nesta pintura da Mona Lisa, ou seja, na transição da cor escura para a cor clara. Uma questão que a gente vai estar analisando também, alunos, que eu falei para vocês que a gente ia analisar cada obra, é a Mona Lisa. Gente, alunos, a Mona Lisa, ela também conhecida como a Gioconda, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci. A criação desta importante obra, que foi a Mona Lisa, ela se deu em 1503, ou seja, há 517 anos atrás. E o material que foi feito a Mona Lisa, alunos, é tinta a óleo e está pintada. E essa pintura, gente, ela se localiza no Museu de Louvre, que é o maior museu da arte do mundo, e um monumento histórico lá em Paris, lá na França. Então, a Mona Lisa foi uma das importantes obras do nosso grande artista, aí o grande, né, Leonardo da Vinci. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam entendendo claramente, né, a nossa aula do segundo bimestre, o Renascimento. Espero que vocês também já tenham visto esta tela de Mona Lisa, que foi feita em 1503 pelo grande artista renascentista Leonardo da Vinci. Vamos então para a
nossa próxima tela. Gente, nós estamos analisando agora as obras destes artistas aqui que eu falei para vocês, que eu ia estar analisando cada uma dessas obras. Então, bora lá. Olha só, alunos, vimos sobre a Mona Lisa, agora vamos falar da obra, essa obra chamada O Casal Arnolfini, que é praticamente aí o mais famoso quadro do pintor flamengo Jan van Eyck. Ele foi pintado em 1484, conforme vocês veem aí, e essa obra exibe o então rico comerciante Giovanni Arnolfini, né? Você pode observar ele aí, né? O casal Arnolfini e a sua esposa Giovanna Senami, que estabeleceram e prosperaram na cidade de Bruges em 1420 e 1472. Então, esta obra aí é uma representatividade do casal Arnolfini, que foi feito pelo grande artista renascentista Van Eyck, certo? Bora então para a próxima tela. A próxima tela é a obra denominada de A Virgem e o Chanceler Rollin. A Virgem e o Chanceler Rollin, se a gente observar aí na imagem, né, como podemos observar nesta obra, Nicolas Rollin é representado em vestes elegantes. Olha só para vocês verem aí, olha, presta atenção comigo, né? Ele está representado por vestes elegantes, com as mãos juntas. Ele está com as mãos juntas. Olha, observem para vocês verem essa tela. E um livro de oração sobre os seus joelhos. Olha só, ele está com as mãos postas, ele está com as mãos juntas, e um livro de oração sobre os seus joelhos. O que ele está fazendo, professor? Ele olha para a Virgem que está sendo coroada por um anjo. Olha o anjo lá atrás, de veste azul. Tá? E lhe estende o menino Jesus. Quem que está estendendo o menino Jesus? A Virgem, que por sua vez o abençoa com a mão direita. O menino Jesus o abençoa, né, com a mão direita, e segura um globo simbolizando aí o seu poder sobre a criação na mão esquerda. Então, na mão esquerda, se você olhar bem aí, na mão esquerda do menino Jesus, ele está com um globo na mão, e esse globo significa o poder dele sobre a criação do mundo, né? Vamos notar agora outra coisa interessante. Olha só o salão, alunos. O salão ele é decorado aí ricamente. Olha o pavimento detalhado. As colunas aí, olha só, são finamente esculpidas. E os vitrais? Os vitrais também são finíssimos. Olha só, alunos. Através da pintura, o chanceler mostra não somente a sua devoção, mas também sua importância e posição social na corte do duque. Então a gente vê uma mistura, né, de religiosidade com os interesses sociais da época, que era o quê? A riqueza. Então essa obra, A Virgem e o Chanceler Rollin, ela é muito importante, uma pintura aí de Van Eyck, ok? Espero que vocês estejam analisando a pintura, espero que vocês estejam olhando os detalhes da pintura, para que a gente possa perceber como que se deu a arte renascentista, ok? Vamos então para a próxima obra. Agora, gente, é uma obra famosíssima, que é A Última Ceia. Acredito que você já deve ter visto esse quadro, essa pintura em quase todas as casas, em muitos lugares tem essa pintura, certo? Então, essa obra da Última Ceia, ela é um afresco de Leonardo da Vinci, ou seja, uma pintura de Leonardo da Vinci, e ela foi feita, alunos, para a igreja
de Santa Maria delle Grazie, em Milão, lá na Itália, entre 1485 e 1498. É uma tela que é fácil de compreender, é praticamente aí os últimos momentos que, segundo a tradição, a Bíblia fala, né, que foram os últimos momentos que Jesus teve com os seus discípulos antes de morrer, certo? Então, essa obra, A Última Ceia, ela é importantíssima para a arte renascentista. Quem pintou, professor? Foi o Leonardo da Vinci, certo? Vamos então para a próxima obra. Espero que vocês estejam entendendo, ok? Vamos lá então. Espero também que vocês estejam fazendo as anotações necessárias para esta aula. Bom, a próxima obra é A Virgem com o Menino e Santa Ana. Essa tela é datada de 1508 a 1513 e é também do nosso famosíssimo Leonardo da Vinci, né? Então, a Virgem Maria e o Menino com Santa Ana, ela é produzida, né, com óleos sobre madeira. É a obra do famosíssimo Leonardo da Vinci. Ela foi pintada em Milão, lá na Itália, nestes anos que eu falei para vocês, 1508 e 1513. O Leonardo, segundo consta alguns historiadores, ele nunca finalizou este painel. Ele havia conquistado total habilidade ao modelar o rosto humano. Se vocês observarem, alunos, nesta obra, A Virgem com o Menino e Santa Ana, vocês analisam que são realmente um rosto perfeito, um rosto onde ele já tinha habilidade de produzir. Então, o Leonardo da Vinci, ele já estava neste momento com grande habilidade de pintar o rosto humano, né? E para quem não sabe, essa gravura é praticamente aí a Virgem, né, Maria, com o menino Jesus e Santa Ana. Santa Ana, segundo a tradição católica, é a mãe de Jesus, certo? Entendidos? Estão compreendendo a aula de hoje? Espero que sim. Qualquer dúvida pode me procurar. Tudo certo? Vamos então para a nossa próxima obra. A Virgem dos Rochedos. Bom, alunos, essa obra, A Virgem dos Rochedos, é o título utilizado para designar um conjunto de duas pinturas de composição quase idênticas, que foram pintadas por Leonardo da Vinci. Essas versões estão atualmente no Museu de Louvre, em Paris, e na National Gallery, em Londres. Então, essa famosíssima obra de Leonardo da Vinci, ela retrata também aí o que? A religiosidade, certo? Vamos então para a nossa próxima obra. É O Casamento da Virgem, do Rafael Sanzio, né? É uma pintura a óleo sobre madeira do mestre italiano da Renascença, Rafael Sanzio. Ela é datada de 1504, portanto, 516 anos aí que o artista Rafael Sanzio pintou essa tela, e que se encontra atualmente na Pinacoteca de Brera, em Milão, lá na Itália. Então, se a gente for analisar a obra, gente, é uma obra tão linda. Olha só, preste atenção no palácio, preste atenção nas pessoas bem vestidas, preste atenção nos detalhes para vocês analisarem como que a obra renascentista fez e faz grande sucesso no mundo. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos então para a próxima obra, que é A Escola de Atenas. A Escola de Atenas, alunos, é uma das mais famosas pinturas renascentistas aí do italiano Rafael Sanzio, e representa a Academia de Atenas. Ela foi pintada entre 1509 e 1511 na Stanza della Signatura, sobre a encomenda do Vaticano. Então é uma pintura também bela, né? A arte renascentista, ela está presente aqui dentro desta obra da Escola de Atenas.
Se vocês observarem esse afresco, essa tela, vocês vão ver aí principalmente o valor que o artista dava ao ser humano aqui nesta obra, né? Ok? Então vamos para a próxima obra. Espero que não estejam indo com rapidez, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender, tá? E vamos então para a nossa próxima obra. Acredito que vocês estão curiosos aí para saber mais sobre os nossos artistas do Renascimento, né? Eu posso estar perguntando para vocês na nossa prova quais são os principais artistas do Renascimento, e acredito que vocês aí já sabem quais esses principais artistas e sua contribuição para a nossa arte renascentista. Então vamos para a nossa próxima obra. É Primavera. Primavera. Essa obra, Primavera, é um quadro do pintor renascentista Sandro Botticelli. Essa pintura, ele utilizou a técnica da têmpera sobre madeira, pintado no ano de 1482. Sandro Botticelli, na verdade, ele pintou esse afresco, esse quadro, representando a primavera, né? Então, é um quadro muito bonito que o artista valoriza o que? Valoriza também o humano, o homem em si, certo? Vamos então para a nossa próxima obra, que é O Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus, gente, é uma pintura de Sandro Botticelli. Ela foi encomendada por Lorenzo de Médici para a Vila Médica de Castello, e é uma obra muito importante para esse grande artista Sandro Botticelli. Nascimento de Vênus, ok? Vamos para a nossa próxima obra, que é os afrescos no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Bom, gente, essa obra, ela é um importante feito aí por Michelangelo, na verdade. E o que a gente tem a dizer sobre esta linda obra? Olha só, o teto da Capela Sistina é constituído por um extenso afresco concebido por Michelangelo entre 1508 e 1512. O trabalho feito a pedido do Papa Júlio II é considerado não só um marco da pintura da Alta Renascença, mas também uma das mais famosas obras da história da arte, e é um dos maiores tesouros da Santa Sé. Seu material, gente, é composto de ouro e gesso. Então, é uma das importantes obras do nosso grande artista Michelangelo. Ok, alunos, vamos então para a nossa próxima obra, aliás, vamos falar agora sobre as inovações da arte renascentista dentro da escultura. Gente, quando nós analisamos os afrescos, as pinturas, nós podemos observar que não foram somente as pinturas que deram espaço na arte renascentista. Houve também o que? A escultura. A escultura, ela foi importantíssima nesse período, principalmente porque retratava também praticamente aí os ideais aí, as características do momento vivido naquele período. Quando a gente fala da escultura, quais são as características dessas esculturas? O realismo, naturalismo, o dinamismo e a expressividade. Vamos analisar agora, alunos, espero que vocês estejam prestando atenção no slide e que você neste momento está prestando atenção só em aula, não está com nenhum celular do lado, não está com a televisão ligada, mas você está prestando atenção na aula. Quais são as características da escultura? A primeira característica, alunos, é o realismo, o naturalismo, o real. O que isso significa? É uma grande semelhança com o real, perfeito conhecimento do corpo humano que revela os conhecimentos de anatomia, ou seja, que revela os conhecimentos do corpo humano.
O artista aqui, no momento que ele desenvolvia a escultura, ele se preocupava da sua arte chegar próximo ao real, próximo ao que de fato era o corpo humano naquele período, certo? Então, realismo e naturalismo está interligado entre si, o modo real e o modo natural, o modo do que realmente o artista via, de como realmente o artista via o ser humano naquele momento, certo? O que é a segunda característica? Dinamismo. O dinamismo, aluno, é a sensação de movimento nas pregas da roupa, na contração dos músculos, na posição do corpo, né? Então, gente, estamos falando de escultura. Escultura, gente, é uma estátua, né? Então, você tem que intercalar o dinamismo dentro aí da escultura para quê? Para que possa dar valor em cada detalhe, sendo nas pregas da roupa, nos ajustes da roupa, na contração dos músculos, né, do homem, da pessoa, e na posição do corpo, como que ele está sentado, se ele está em pé, se ele está deitado, né? Então, o dinamismo é a dinâmica usada para valorizar o corpo no momento do desenvolvimento da escultura, certo? E a expressividade. A expressividade é a captação de sentimentos, emoções. E essas emoções, esses sentimentos, está ligado a quê? A angústia, a tristeza, a êxtase, a tranquilidade. É o momento que o artista capta, né, o sentimento daquele personagem que ele está esculpindo, né? Então, isso era importante para os artistas renascentistas. Então, as principais características, alunos, que nós estamos analisando é o que? Dentro da escultura, realismo, naturalismo, dinamismo e expressividade, certo? Vamos então agora conhecer duas esculturas importantes neste período do Renascimento. Por incrível que pareça, foi aí principalmente o Michelangelo que fez. Então nós temos aí Moisés. Esse Moisés que a gente está analisando aí é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo. Historiadores diziam que após terminar de esculpir essa estátua de Moisés, o Michelangelo ele passou por um momento de alucinação, simplesmente alucinação, diante da beleza da escultura. Sabe o que ele fez, alunos? Olha só, interessante isso aqui. Isso segundo consta alguns historiadores. Ele bateu com um martelo na estátua e começou a gritar: "Por que não quer falar? Por que não falas?" Por de tão real que a estátua, que a escultura era. Então, alguns historiadores contam desta alucinação de Michelangelo assim que ele fez essa estátua de Moisés. Ok? Vamos então à nossa próxima escultura, que é a escultura de Davi. A escultura de Davi, alunos, de Michelangelo, é uma das mais fascinantes obras da história da arte ocidental. Ela foi iniciada em 1501 e foi finalizada em 1504, sendo uma enorme representação humana de mais de 5 metros de altura e pesando 5 toneladas de mármore maciço. Então, esta é uma escultura Davi feita pelo nosso grande artista renascentista Michelangelo, certo? Temos também, alunos, aqui uma outra escultura de Michelangelo que é Pietà. Essa escultura ela é muito importante, a gente está analisando ela. Acredito que todos vocês já devem ter visto uma escultura deste modelo. Pietà são aquelas esculturas que tem a Virgem com Jesus nos braços, né? E essa escultura de Michelangelo, ela é talvez a mais conhecida
e uma das mais famosas esculturas feitas pelo artista. O que ela representa para nós? Analise agora esta imagem. Ela representa Jesus morto nos braços de sua mãe. E uma coisa que é interessante, que a fita que atravessa o peito da Virgem Maria traz a assinatura do autor, a única que se conhece até hoje. Porque o autor, Michelangelo, ele assina da seguinte forma: Michael Angelus Bonarox Florente. Essa escultura, ela é feita de mármore e está localizada na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Alunos, mostrei para vocês algumas obras importantes dos principais artistas do Renascimento. E é importante a gente analisar que a cultura renascentista, os temas estão ligados sempre na pintura e na escultura. E o que a gente tem que analisar aqui? O homem. A gente viu nessas esculturas, a gente viu nas pinturas, nos afrescos, o que? O homem, enquanto ser humano e indivíduo. Nós vimos também figuras mitológicas, por exemplo, o nascimento de Vênus, primavera, Júpiter. E nós vimos também, alunos, temas religiosos, que a gente viu várias imagens aí, com temas de Nossa Senhora, Menino Jesus, santos e a criação do mundo. Então a cultura renascentista, os temas estão ligados principalmente dentro da pintura e na escultura em relação ao homem, às figuras mitológicas e aos temas religiosos. Tranquilo? Espero que vocês estejam compreendendo esta aula sobre a arte do Renascimento. Vamos então para frente. Gente, já estamos quase finalizando a nossa aula e eu não poderia deixar de falar sobre o Renascimento em Portugal, o qual nós vamos ver aí, né, algumas imagens. Nesta você analisa o claustro do Convento de Cristo em Tomar, Portugal. Aqui nós temos o claustro de Sé de Viseu, também em Portugal. E quando a gente fala do Renascimento, a gente tem sempre que analisar a contextualização desta arte dentro do Renascimento, né? E como você percebeu nessa aula aí, o pensamento humanista se expressou nos estudos da astronomia de Galileu e de Copérnico, na literatura de Shakespeare, na química e na medicina de Paracelso, entre outros pensadores do período. Mas foi principalmente nas artes visuais do Renascimento que o humanismo, alunos, manifestou o potencial sensível do ser humano e sua capacidade de representar o mundo. Então, o que a gente viu aqui neste conteúdo falando sobre aí o Renascimento é que foi um movimento muito importante para o mundo, porque foi a partir do século XIV, início do século XV, que este movimento começa a fluir, principalmente na Europa, começando ali na Itália e depois indo para todo o continente europeu. E o que a gente analisa dentro dessas obras, dessas pinturas renascentistas, é que foram diversas técnicas inovadoras que estes grandes artistas se desenvolveram para atingir a beleza, o realismo e a perfeição. Então, alunos, espero que vocês tenham compreendido esta aula sobre o Renascimento. Estas aulas que estou gravando para vocês é para que vocês possam ter noção do que foi o movimento do Renascimento. E a partir daí a gente está trabalhando em cima de cada detalhe. Se você deseja, por exemplo, voltar aí nas aulas, pode ficar à vontade. Faça as suas anotações no caderno. Nós vamos depois trabalhar atividades deste tema e espero que vocês tenham compreendido de fato o que foi o Renascimento. O Renascimento, ele foi importantíssimo aí para todos nós.
correto? Então, quando eu falo do Renascimento, eu sempre tenho que entender que ele surgiu na Itália no final do século XIV, início do século XV, conforme vocês estão analisando na tela, e foi um movimento intelectual e cultural que expressava um novo modo de pensar do ser humano moderno. Ele ficou conhecido como Renascimento, a partir da Itália expandiu-se pelo resto da Europa. Então, Itália foi o berço aí do Renascimento, ok? Então, alunos, espero que vocês tenham compreendido esta aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que realmente tenham entendido o que eu quis transmitir para vocês. É claro que neste momento que nós estamos passando por esse momento complicado aí, né, de pandemia, nós possamos ficar centrados aí nos nossos estudos, estudar para que possamos adquirir conhecimento, porque eu sempre falo para vocês,